Olá, tem início agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. Foi sepultado na tarde desta terça-feira o corpo do jovem Igor Ribeiro, de 22 anos, vítima de um grave acidente de trânsito na Avenida Feliciano Sodré. O Igor Ribeiro conduzia esse veículo, um cadete de cor cinza, pela Avenida Feliciano Sodré, sentido bairro do Alto, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra a portaria de um prédio, atingindo uma das colunas de sustentação do edifício. O veículo ficou com a frente totalmente destruída, como se vê, e não houve tempo para atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já não havia tempo para atendimento ao rapaz. O caso foi registrado pelas polícias militar e civil e está sendo investigado. As causas desse acidente grave, no início da madrugada desta terça-feira, ainda são desconhecidas. Algumas hipóteses estão sendo apuradas, entre elas de um possível racha envolvendo esse veículo e um outro carro, que seria um HB20 de cor preta. Imagens do circuito de segurança da região, há vários prédios monitorados, e também a Polícia Militar mantém câmeras em vários trechos da cidade, podem auxiliar a esclarecer essa ocorrência. Também houve quem dissesse no local do acidente que o veículo dirigido pelo Igor, esse cadete, teria sido atingido na traseira em outra situação e, por conta disso, invadido a pista contrária e terminado dessa maneira. São hipóteses apuradas pela Polícia Civil. Lembrando que a perícia do Instituto Criminalístico Carlos Éboli, CCE, esteve no local poucos momentos após o acidente e essa continuidade do trabalho de investigação segue com a Polícia Civil, quem deve fazer o requerimento dessas imagens de circuitos de segurança. Dando continuidade a eventos que marcam a primeira década da maior tragédia natural da região serrana do Rio de Janeiro, bombeiros que trabalharam no resgate às vítimas e também militares que perderam a vida naquela madrugada foram homenageados em eventos realizados com a presença do governador em exercício, Cláudio Castro. Foi realizado um evento em Nova Friburgo e logo em seguida, nesta segunda-feira à noite, um evento ecumênico no quartel aqui de Teresópolis, no 16º, lá no bairro de Pimenteiras, onde o governador Cláudio Castro conduziu esse evento aí homenageando aqui em Teresópolis 2 bombeiros, Isaac Bravo e Juan Carlos Guarilha, que morreram em deslizamentos naquela tragédia. Eles não estavam trabalhando, estavam de folga e tiveram residências atingidas. Esse sendo homenageado pelo Cláudio Castro é o Nascimento. Ele já está na reserva, na Defesa Civil atualmente, e o Nascimento ele fez um dos resgates mais dramáticos da tragédia aqui em Teresópolis, no bairro do Espanhol. Foi ele o principal a conduzir ali o resgate do Marcelo Pinheiro Fonseca, no bairro do Espanhol, pessoa que ficou 16 horas embaixo dos escombros, lá no bairro do Espanhol. E o Nascimento, quem conduziu esse resgate, foram muitas ocorrências, como se sabe, o Corpo de Bombeiros teve que dividir as equipes para atender a cidade inteira, principalmente nesse primeiro momento, depois vieram bombeiros de outros quartéis aí do estado do Rio, para socorrer Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo e São José, principalmente, mas nesse primeiro momento o Nascimento foi um dos principais responsáveis por garantir a sobrevivência do Marcelo, que nasceu de novo. Marcelo Pinheiro Fonseca, metalúrgico, lá do bairro do Espanhol, resgatado pelo Nascimento lá no bairro do Espanhol, 16 horas embaixo da terra. Tem até uma imagem, deixa eu ver se vai passar aí, do Nascimento com o Marcelo, que era morador do bairro do Espanhol, um dos bairros com maior número de deslizamento de terra aqui no município naquela madrugada. Ainda em eventos relacionados ao 12 de janeiro, a data que marca a década da tragédia é 12 de janeiro, quando Teresópolis acordou registrando os problemas da madrugada e enxergando todo o estrago causado por aquelas enxurradas nunca vistas e deslizamentos de terra, pedra e árvore em proporções sequer imaginadas. A AVIT e associações de moradores de bairros
como Posse, Campo Grande, Caleme, Cascata do Imbuí, realizaram um ato lá na ponte do Imbuí. Está aí um dos eventos, né, marcando foi a colocação de flores em homenagem às vítimas, né, às pessoas que perderam a vida naquela madrugada. Lembrando mais uma vez que esses bairros, muitos bairros foram afetados, mas esses bairros em destaque, Posse, Campo Grande, Cascata, registraram aí volumes absurdos de enxurradas e deslizamentos, e muita gente perdeu a vida nesses locais. Até hoje é uma incógnita, por exemplo, o número total de mortos no bairro de Campo Grande. Logicamente, há um número estimado aí pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiros, mas sabemos que muitas pessoas sequer foram encontradas. E desde as primeiras horas daquela madrugada de 12 de janeiro, a Diário TV, o Jornal Diário de Teresópolis, vem realizando trabalho de cobertura. Quando soubemos que a situação era muito maior do que já havia se registrado aqui no município até então, ainda na madrugada começamos a organizar as equipes e por volta das 5 da manhã fomos cada um para um bairro, né? Foi necessário dividir cinegrafista para um lado, repórter trabalhando como cinegrafista do outro, cada um revezando na sua função para dar conta de atender a tantas ocorrências e registrar de forma mais fiel possível o que estava acontecendo. E agora, uma década depois, a gente relembra esses fatos. Preparamos um programa especial com alguns dos jornalistas, dos profissionais que participaram dessa cobertura. Olha só um trechinho desse programa. Eu só conseguia pensar durante todo o processo de tudo que aconteceu que a gente fazia parte também daquela história. A gente estava vivendo a história de Teresópolis de uma forma ativa, muito ativa. E por quase 12 meses a gente viveu e respirou e trabalhou em função do que aconteceu naquele dia. No primeiro dia que a gente esteve lá, eu consigo só me lembrar de pensar em quanto aquilo era inacreditável. Só vinha a palavra surreal na minha cabeça. Isso é surreal, isso é surreal. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu aqui? Naquele momento a gente já via muitas vítimas, obviamente, mas o que me impactou mais durante todo o percurso que a gente seguiu, durante todo o caminho que a gente fez naquele primeiro dia, foi a destruição estrutural dos bairros. Muita lama, carros retorcidos de uma forma que eu nem sabia que podia, né? Eu acho que são 10 anos, eu era uma jovem de 24 anos e eu nunca tinha imaginado uma situação daquela, que a força da natureza realmente fosse implacável. O que mais me abalou mesmo nesse dia, que a gente via moradores vindo com crianças no colo. Então, a gente viu aquela fila de moradores com crianças no colo, com pessoas. Então, nessa hora até me veio um alívio, que eu pensei assim, poxa, que bom que os pais conseguiram salvar essas crianças. Mas aí eles passaram um pouco mais adiante, eu lembro, uma Fiorino ali do lado. Foi nesse momento que essas duas crianças, duas meninas, foram colocadas na caçamba do carro, assim, depositadas ali. E aí que eu tive um baque ali, eu me perdi ali até do que eu estava fazendo. Foi nesse momento uma hora muito triste de ver que duas crianças que eram gêmeas, duas meninas, 9 anos, tinham perdido a vida nessa tragédia e, além delas, outros corpos iam chegando e iam sendo amultuados. Eu lembro que eu saí de casa às 5 horas da manhã, cheguei na várzea, não tinha ônibus, não tinha nada, e tinha um funcionário da Taberna Alpina, que a redação era ali na Travessa Portugal. Falou assim, sabe acontecer alguma coisa? Que meus funcionários não chegaram para trabalhar. E nisso foi chegando, você chegou, mostrou aquela foto lá, daquele deslizamento no Espanhol, né? Você tirou a foto, aquilo ali já mexeu com a gente. E logo em seguida a gente foi para campo e cada um para um lado. E aí a gente percebeu que realmente ia acontecer uma tragédia na cidade. Bom, uma cena que vai ficar marcada, dentre todas que a gente viu, né, durante a tragédia, os dias que sucederam a tragédia, foi em Poço dos Peixes. Eu e o cinegrafista Gilberto Oliveira, a gente estava percorrendo
ali a localidade, né? E a gente se deparou com uma casa que só tinha uma parede, que provavelmente seria a parede da cozinha, e nessa parede estava preso um porta-copos de parede. E esse porta-copos estava com os copos e as canecas, e estavam limpos. Então, dentre muita destruição, isso vai ficar marcado sempre na minha memória, essa foto dessa parede com os copos pendurados. Esse é apenas um trechinho desse programa especial da Diário TV, lembrando os principais fatos da tragédia de 2011, com esses profissionais, com pessoas que colocaram o pé na lama, tentando entender o que estava acontecendo e cumprindo o bom papel do jornalista, contribuir com aquelas comunidades, com aquelas pessoas que tanto sofreram. E lembrando que, naquele primeiro momento, a imprensa do Brasil inteiro, do mundo inteiro, olhou para Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, mas um mês depois esse assunto não tinha mais tanto interesse. E coube aos jornalistas locais, aos profissionais da imprensa dessas cidades, continuar essa cobertura e até hoje fazendo a cobrança para que problemas que uma década depois continuam se arrastando. Esse programa começa a ser exibido às 8 da noite e depois entra em reprise na programação da Diário TV. Hoje, o problema também é outro, é a Covid-19, essa pandemia que afeta o mundo inteiro e em Teresópolis, logicamente, não é diferente. Nesses meses todos aí de pandemia, de vidas perdidas, de tanta discussão em relação à doença, um profissional tem trabalhado muito mais do que todos os outros. É o profissional da saúde, dos hospitais, das unidades de atendimento, aí que luta diariamente para tentar atender da melhor maneira possível pessoas que chegam com os sintomas da Covid-19, e a gente sabe que cada dia o número é maior, né? Tivemos na semana passada um recorde, mais de 1.000 casos em uma semana em Teresópolis. Aqui no município, um desses locais aí de atendimento que os profissionais da saúde têm se desdobrado para atender a tantas ocorrências é o Hospital das Clínicas, que nos últimos dias recebeu um projeto, um incentivo muito legal. Olha essa imagem divulgada pela Gerência de Comunicação do Unifeso. O que eles têm na mão são cartinhas. Eles receberam cerca de 100 cartinhas feitas por membros da Igreja Casa de Oração, no bairro de São Pedro, com mensagens aí de apoio, de incentivo, de fé, para que esses profissionais continuem nessa difícil missão de atender as ocorrências da Covid-19. Casa de Oração, bairro de São Pedro, fez essas cartinhas para o HCT, mas logicamente esse projeto será estendido para outros profissionais da saúde. Nós sabemos que o São José tem muita gente aí se dedicando, UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Atendimento 24 horas lá no bairro do Pedrão, com toda a sua alimentação, além das unidades básicas de saúde. Então uma mensagem dessa pode aí dar um incentivo a esses profissionais que muitas vezes têm dobrado plantões aí e infelizmente nem sempre conseguindo ajudar todas as vítimas aí que acabam perdendo a batalha contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, toma posse o novo presidente da SEAT, o empresário Felipe Coelho, que esteve aqui na redação do Jornal Diário, da Diário TV, falando sobre esse momento e começa destacando esse desafio que é assumir uma associação tão importante. Sim, isso é um grande desafio, primeiro pelo legado que a SEAT tem, pela história que ela tem de 83 anos, uma história rica, uma história de construção de muitas coisas para a nossa cidade, para a nossa sociedade, e nós já tivemos grandes quadros como presidente da Associação Comercial, e isso traz uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos manter a relevância que ela sempre teve e mostrar, numa era nova, no mundo digital, num cenário aí que a gente está vivenciando uma pandemia, muitas transformações simultaneamente, muito rápidas. Nesse mundo, nessa situação, nesse cenário, nós construirmos uma maneira de manter a relevância, manter o protagonismo, manter a importância para a nossa cidade dessa instituição nesse cenário todo. Com uma vida bastante ativa na sociedade, o empresário Felipe destaca, mais uma vez, reforça a importância da SEAT para o município.
essa importância que a associação tem, ela vai da missão que ela tem, que é representar várias áreas da nossa economia. Nós estamos falando de uma instituição que é a Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Ou seja, a economia da nossa cidade está sendo representada por essa instituição. Então, é uma importância vital para que nós tenhamos toda a representação e a defesa desses meios. Nesse momento de crise gerado pela pandemia da Covid-19, as empresas tiveram um momento para respirar, entre aspas, com o apoio de projetos do governo federal que terminaram lá em 2020, ficaram em 2020. Ou seja, o ano de 2021 será muito mais desafiador para os empresários. O Felipe Coelho também falou sobre esse tema. Sim, nós temos um cenário desafiador em que esses auxílios todos que o governo federal disponibilizou, auxílio emergencial, suspensão de contrato, linhas de crédito subsidiadas, todas estão chegando ao fim. Então isso representa um desafio, porque nós podemos ter um desaquecimento do consumo e, por sua vez, algumas situações para auxiliar o empresariado a manter o emprego vão ser extintas. Então nós precisamos intensificar a defesa das nossas pautas, que são as pautas que nós temos no Brasil inteiro, que é a desburocratização, que é a melhora do ambiente de negócios, que é a melhora do cenário para o empreendedorismo. Então nós vamos intensificar essa defesa. Nós também vamos trazer uma vocação que sempre foi da SEAT, que é trazer capacitação para o empresariado e para a mão de obra da cidade. Nós vamos também retomar alguns programas para que nós tenhamos ferramentas, entendeu? Fazendo várias parcerias com o poder público e outras instituições para nós orientarmos e capacitarmos as pessoas a vivermos nesse cenário, que, já como foi dito, é tão desafiador. E, por fim, nós vamos mobilizar o empresariado para que ele esteja unido nesse momento, para que nós saibamos lá captar, entender as principais demandas desse momento e representarmos, enquanto instituição, essas demandas, entendendo a necessidade real do dia a dia, do cotidiano, dos segmentos. Felipe Coelho destacou ainda a importância da parceria com outras instituições para o desenvolvimento econômico de Teresópolis. Olha, eu considero isso de uma importância vital. Nós sempre falamos da união das entidades, das instituições, para que possamos somar forças. E isso é um privilégio que nós temos nesse momento, que na nossa cidade nós podemos dizer que as instituições empresariais estão caminhando juntas. Sincomércio, CDL, o Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, nós caminhamos de uma forma muito unida, estamos falando em uníssono, e isso representa um ganho substancial, porque nós podemos falar junto, nós podemos somar as forças. E nós entendemos que o tempo todo, quando existe unidade, existe força. Juntos somos mais fortes. A posse da nova diretoria da SEAT será transmitida pela Diário TV. Essas e outras notícias você pode conferir também em nosso site netdiario.com.br. Havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lá no YouTube, não deixe de assinar o nosso canal. Até mais!